Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Agora nós vamos ver mais um relato de traição e já já a gente volta para concluirmos esse nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Me chamo Bruce, tenho 30 anos e sou casado com Megan, que tem 28. Estamos juntos há 5 anos, mas minha vida mudou completamente ao descobrir que minha esposa tinha um amante, um personal trainer. O plano dela era me envenenar e me enterrar numa floresta. Para isso, contou com a ajuda de suas 3 melhores amigas, seus pais e suas 2 irmãs. Todos estavam prontos para me ver desaparecer. Quando descobri sobre o veneno, decidi agir. Troquei o veneno real por um remédio sem efeito, fingindo que havia engolido. No dia do plano, quando ela e o amante vieram me enterrar, eu me mantive calmo. Enquanto me cavavam uma cova na floresta, o amante estava lá, pensando que tudo ocorria como planejado. Assim que eles me deixaram, fugi. Fiquei desaparecido por 3 meses. Durante esse tempo, Megan procurava por seu amante que desapareceu e já estava morto e enterrado. mas não sabia que eu estava bem e observando tudo de longe. Com o passar das semanas, todos os que estavam envolvidos no plano começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Ela não percebeu que todos que ela amava estavam morrendo e ela ficou sozinha sem ninguém. A cada dia que passava, Megan se tornava mais desesperada e confusa. Sua mente estava prestes a quebrar. Quando tudo finalmente acabou, ela foi internada em um hospício. Parecia que sua realidade estava colapsando. Eu, que trabalhava para o serviço secreto, decidi que era hora de me aproximar dela novamente, mas com outro rosto. Comecei a visitá-la disfarçado de médico, enfermeiro e até como paciente. Megan não me reconhecia. Cada vez que a visitava, ela estava mais desconfiada e perdida. Conversávamos sobre coisas simples, mas cada palavra dela refletia o desespero. Ela falava de um homem que a traía, de um véu que a cercava. Era triste e intrigante ao mesmo tempo. Eu via a mulher que amava sendo consumida pela loucura que ela mesma ajudou a criar. As visitas se tornaram um ritual. Às vezes, eu sentia pena, mas minha missão era mais importante. Eu estava ali para garantir que ela nunca esquecesse o que havia feito. À medida que a sanidade de Megan se esvaía, o mistério aumentava. Eu continuava a me esconder em plena luz, enquanto a sombra do meu passado se tornava tudo o que restava. 20 anos depois de tudo fiz uma última visita. Levei um álbum de fotos com minha nova família. Uma esposa linda e 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. E mostrei para minha ex, disse para ela que sabia do amante. E que ela estava sendo punida por todo o mal que me desejou. Ela ficou chocada e percebeu que nunca seria feliz e que nunca sairia dali. Depois disso, pelo choque, ela ficou paralisada com o olhar distante. A loucura total alcançou ela. E eu segui feliz com minha família. Nunca mais visitei e anos depois soube da sua morte. Muito sofrimento, mas ela desejou isso para mim e eu devolvi para ela. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Até o próximo. Bom, eu sempre falo que eu sou contra vingança. Eu não sou muito chegado à vingança. Eu acho desnecessário. Eu acredito que a vida, o castigo divino, o karma, cuidam das pessoas que fazem o mal pra gente. Não precisa você fazer nada. Mas nesse caso aí, eu me coloco no lugar do cara, da vítima. E imagino que a gente tem o direito de reagir quando várias pessoas tentam nos matar. E foi o que ele fez, porque tentaram contra a vida dele, e ele tinha total direito. As pessoas devem medir as coisas que fazem, as decisões que tomam, porque ninguém é obrigado a aceitar perder a vida por conta de traidores, de pessoas que, a meu ver, são cruéis e se receberam crueldade de volta,
eu tenho que entender que o cara tinha o direito dele. Tinha outras formas, ele poderia provar na justiça, não é, o envolvimento das pessoas que estavam querendo finalizar ele. Seria por conta da lei, era o certo a ser feito. Mas eu não tiro o direito dele de se defender e fazer o que ele fez. Essa história me lembrou de duas situações. Na época que eu narrava as histórias aqui no nosso canal, eu contava os relatos de forma objetiva. Eu nunca gostei de enfeitar, como muitos gostam. As pessoas gostam de histórias bem elaboradas, com enfeites, que muitas das vezes prolonga mais a história. Eu gostava mais de ser objetivo, falar as coisas importantes do relato. Era uma forma de relatar mesmo, e não fazer argumentos literários como se fosse um livro, por exemplo, ou uma série. E teve uma vez que uma seguidora aqui comentou dizendo que a forma não estava certa. E eu falei para ela, explicando que relato é isso, você relatar, não é você narrar, por exemplo, não é você fazer um livro, não é isso, é um relato. Você vai falando as coisas importantes e desenrola a história com início, meio e fim. É basicamente isso, mas eu acho que ela não entendeu ou não estudou para isso, não é? Mas veja bem, esse relato que vocês escutaram me lembrou de duas situações. Como eu disse no início, foi uma história que eu tinha o script, tinha tudinho certinho para falar aqui para vocês. Só que eu não sei para onde foi, mas eu me lembro, me recordo mais ou menos. E outra história que me lembrou esse fato, eu presenciei. Parte da história, é claro. Nessa que eu iria contar para vocês aqui, a história era mais ou menos o seguinte. O cara, ele era casado há 20 anos e ele tinha 3 filhos com a esposa, só que ele foi treinado desde os 7 anos, que o pai tinha academias espalhadas pelo estado, não é? O pai tinha bastante dinheiro e ele fazia aulas de várias artes marciais. As artes marciais que tinham na academia, se fosse 5, 6 ou 7 artes marciais diferentes, ele não pagava, ele tinha aulas grátis. Então ele desde os 7 anos treinou muito, e isso é muito importante para o desenrolar da história, dessa situação. O que aconteceu? Ele, desconfiado da esposa, colocou câmeras pela casa. Aí ele descobriu a traição dela. Mas ele deu linha, não é? Deu corda para ela. E ela foi lá recebendo o amante, que era o personal trainer dela, da academia dela. O marido devia ter uns 45 anos, a esposa uns 38, mais ou menos, e o personal 30 anos. Era basicamente isso. E ele foi dando corda e ouviu uma conversa dela com o amante, tramando o amante invadir a residência, simular um roubo, né, que ia roubar as coisas, e espancar o marido dela até a morte. Essa era a história. Foi uma das últimas que, inclusive, eu já estava preparando o roteiro certinho para gravar e contar aqui para vocês. Mas nem deu tempo, eu desisti de fazer essas narrações na minha dublagem, na minha voz, não é? Mas o que acontece? Ele gravou tudinho e no determinado dia combinado, ela saiu, o amante ficou dentro da casa deles, tudo no escuro, esperando o marido, o corno desinformado, chegar. Só que ele, já sabendo de tudo, ele entrou por trás e o cara estava na sala, escondido, com um taco de beisebol. Aqueles do beisebol americano, não é? Que o pessoal vê muito em filmes e em outros relatos também falando, não é? É como uma arma, não é? Ele ia espancar o marido corno, não é? Só que o marido cobriu ele de porrada. Estão entendendo? Deu uma surra federal nele. E a surra foi exagerada. Estão entendendo? E o cara perdeu a vida.
o marido matou ele na porrada, estrunchou ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí depois ele mesmo chamou a polícia, aí a polícia viu as imagens, viu que foi organizado aquilo, tramado pela esposa, e a polícia está ali, cobriram o corpo do personal safadinho, né, com uma coberta, e a esposa chegou, chorando, mataram meu marido, foi o que é isso, foi roubo? Aí os policiais olhando para a cara dela, a senhora nos acompanha até a delegacia. Ela, não, eu perdi meu marido era um homem bom, meus filhos vão ficar desamparados sem o pai, essa frescura toda, né? E ela achando que era o marido que estava lá, sem vida. Aí ela foi para a delegacia, aí os policiais começaram a interrogá-la. E ela dizendo que não imaginava que isso iria acontecer. Aí mostraram os vídeos para ela, dela tramando com o amante. Aí ela congelou. Ela, não, mas isso aí não foi nada disso, está fora de contexto essas gravações. Ele fora de contexto? Aí ela ficou assustada. Não, mas vocês não podem me associar a isso. Isso foi uma decisão desse meu amigo, que é meu personal trainer. Ele não é meu amante. Aí eles mostraram as outras provas dos encontros do casal de amantes, na casa dela mesma. Tinha tudo filmado. Aí ela começou a chorar. E nisso que ela estava chorando, ela dizendo que não queria ser presa, que o amante deveria ser preso porque ele matou o marido dela, que ela amava loucamente. Aí o marido dela entrou na hora. Meu amigo, ela ficou branca, azul, roxa, virou um arco-íris de cores, sem entender nada. Aí ele disse para ela, satisfeita? Valeu a pena? Aí, meu amigo, ela entrou em desespero total. Chorou pra caramba, pediu perdão, foi presa, foi condenada, a separação correu tudo bem, ele ficou com tudo que ele tinha, ele não perdeu nada para ela, e ela foi cumprir pena. E nesse tempo de pena, ela mandava cartas e mais cartas pedindo perdão aos filhos e ao marido. E nenhum dos filhos e nem o marido nem perdoaram e nem responderam às cartas dela. E ela permaneceu lá na prisão. E o dia que ela fosse sair, com certeza a família não ia querer mais contato com ela, porque ela destruiu a vida dela. E ela queria destruir o marido. Isso é muito cruel. Além da traição, querer ver ele morto, isso é bem pior. Vocês não acham? E ela incentivando o amante a fazer isso. Isso que eu estou falando para vocês tem a ver com a história que eu presenciei. Eu não sei se vocês sabem, a minha vida toda eu trabalhei praticamente como segurança. Então, geralmente, nas minhas equipes de segurança, tinham 7 homens que eram musculosos, muito fortes, para ter presença, estão entendendo? E tinha geralmente uns 5, que eram mais aqueles caras com habilidades em artes marciais, que era o meu caso, não é? Apesar de que teve momentos que eu também fui musculoso. Mas quando você para, você volta ao normal, tá, gente? Não fica permanente, não. Mas o que acontece? Nessa época eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa época. Meio que no início que eu trabalhava como segurança. Eu comecei aos 17, eu já estava com 25. Aí teve um churrasco na casa de um dos caras que chefiava as equipes de segurança. Aí eu fui. No caminho, nessa mesma rua, morava um dos rapazes que trabalhava comigo. Ele era um daquela galera de músculos. Ele malhava, tomava bomba. Eu até falava para ele, cara, para de tomar bomba, porque eu tive um amigo que trabalhou comigo no Ronset, que era segurança também, e ele tomava bomba e infartou jogando bola. Aí eu expliquei para ele que bomba, ela fortalece e incha os músculos, e o coração é um músculo. E esse meu amigo lá morreu jogando bola, infartou e morreu, caiu duro. E eu explicava isso para ele. Só que essas coisas as pessoas não querem pegar, não colocam na cabeça, esquecem, acham que nada vai acontecer com eles. Não é assim que é mesmo. Aí eu, caminhando com ele, se juntou a nós um outro rapaz que ia também no churrasco, mas que não era de equipe de segurança, não.
Aí quando nós estávamos caminhando, eu olhei para frente, eu vi uma mulher vindo e 5 caras, tudo musculoso. Aí esse meu amigo falou assim, Mauro, se prepara, porque aquela ali é minha esposa, tá vindo com o amante dela e mais 4 amigos dele lá da academia, não é? Tudo musculoso, tudo gigante. Aí eu falei com ele, preparado para quê? Aí ele falou assim, não, porque eu acho que eles vão querer me bater aqui. Eu falei, ih, rapaz, que furada. Falei com ele assim, e fiquei dando risada. Porque enquanto as pessoas estão tramando isso, elas ficam nervosas. E a pessoa que vai sofrer também, apanhando, fica nervoso também. Já eu não fico. Isso é uma grande arma que eu tenho. Eu estou sempre calmo, sempre frio. É uma beleza. Dá até vontade de dar risada. Isso é meu jeito muito carinhoso. Ah, como eu sou carinhoso. Vocês não fazem ideia. Aí o que que acontece? O cara veio todo igual o Incrível Hulk, né? Só não era verde, era normal a cor dele. E falando assim pra gente assim, ah, vocês dois mete o pé. Assim mesmo. E nem sabe falar muito bem o português, né? O Tolemado. Ele falou, mete o pé. Aí eu olhei pra cara dele assim, ele pertinho de mim, cara. Que otário, que trouxa. E ele foi, aí o meu colega foi e perguntou, o que está acontecendo? Aí o fortão lá, o amante, o personal, falou assim, é que eu tô comendo sua mulher mesmo, assim mesmo. E eu fiquei, caramba, se o cara fala isso comigo, ia ser ruim pra caramba. Pra ele, é claro. Aí ele falou, tô comendo ela mesmo e você não vai separar dela, vai ficar com ela, vai ficar sustentando ela e eu vou ficar pegando ela, assim mesmo. Aí ele foi, olhou pra mim e pro outro rapaz que tava branco, aí ele foi e falou mais uma vez, e vocês dois, eu já falei, mete o pé. Rapaz, não precisou falar nem a segunda vez. O rapaz que tava com a gente saiu correndo, ele parecia o Papaléguas. Vocês lembram daquele desenho do coiote com o Papaléguas? Só faltou ele fazer o bip, bip. Ele meteu o pé, rapaz, o garoto. Saiu correndo. Aí eu fiquei olhando, ele olhou pra mim, só deu tempo dele ver o meu movimento. Eu dei um gancho de direita que pegou no queixo dele certinho. Ele foi, deu umas 2 cambalhotas que eu treino as pessoas para fazerem aqueles negócios nas Olimpíadas, não é? Saltos, não é? Usando a minha vara. Foi uma no queixo, queixo de vidro, porque ele tirou um cochilo logo após esse golpe carinhoso, porque eu sou muito carinhoso, vocês sabem, não é? Eu sou muito assim romântico, afetuoso, e foi um carinho assim imenso, com muito prazer e muita dedicação. E os colegas dele, tinha um que estava com aquela faca igual a do Rambo, já viram? É desse tamanho a faca. É igual a do Rambo mesmo, era igualzinho. Parecia uma espada. Esse que estava com a faca, quando eu dei o soco, foi o primeiro a sair correndo. Aí eu pensei, tá vendo? O cara estava com tanto medo de pegar um cara só, que ainda veio armado com uma faca e saiu correndo desesperado. Eu até pensei, esse vai me dar um trabalho. Esse aí vai ser uns 2 minutos. Esse iria me dar um trabalho, porque eu pensei, nossa, eu vou ter que ganhar mais uma faca, não é? Porque quando eu fui assaltado uma vez, foi o primeiro canivete que eu tive. O assaltante veio me assaltar, eu estava indo para a academia treinar artes marciais, aí ele perdeu o canivete dele. Aí eu pensei, poxa, esse aí da faca eu vou adquirir para mim também, não é? Mas não deu tempo, ele saiu correndo, desesperado. Aí os outros caras correram, ficou só um. E com os braços levantados. Não, 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 não ia me meter não, não vou brigar não. Assim mesmo. E o cara musculosão, grandão. Eu falei com ele assim, vou repetir a frase do seu namorado. Falei assim mesmo, porque eu gosto de debochar. Mete o pé. Aí o cara foi, virou, saiu, não falou mais nada. E o cara tá lá, tirando um cochilo, né? O personal trainer. Devia estar treinando alguém no sonho, né? Agora. Porque ele ficou desmaiado. E a mulher chorando e falando, você é um monstro. Assim mesmo eu falei assim, olha, eu que sou o monstro, você traz o seu amante e os namorados dele para bater no seu marido e eu que sou o monstro? A senhora está querendo um carinho desse também? Falei assim mesmo para ela. Tô falando sério, eu não quero nem saber. Ela calou a boca e ficou lá ajoelhada com o monte de saco de bosta lá, o saco de cocô do amante dela. E esse meu amigo fomos para casa lá do nosso chefe lá para fazer a churrascada. Aí chegamos lá, contamos, aí todo mundo riu pra caramba. Aí falaram, você teve muita sorte de estar com o Mauro na hora, né? Porque o Mauro é perito nisso mesmo.
Eu falei, perito em quê? Aí ele falou assim, não, em dar porrada. Eu falei assim, ah, tá. Pensei que era perito em chifre. Todo mundo rindo pra caramba e a gente tomando uma cerveja, curtindo uma carne. Tinha gente pra caramba, casais felizes, pessoas felizes, todo mundo sendo bem tratado, bem recebido. Foi uma coisa fantástica. Depois de um tempo eu soube que esse meu colega, ele tinha um tio que era da polícia. E esses caras que foram ameaçá-lo, eles receberam um certo carinho também por parte desse tio dele, né? Eles apanharam bastante. Foi interessante. O cara pediu demissão da academia, meteu o pé também da cidade, não é? Ficou com medo, porque, afinal de contas, ele era amante de uma mulher casada que tinha um marido que o tio era da polícia e poderia ter problemas quanto a isso, né? Subiu, meteu o pé. E ela, claro que teve que se separar desse meu amigo, só que a história da vida desse meu amigo não foi muito legal, não. 5 anos depois disso daí, eu soube que ele infartou na academia por conta das bombas que ele tomava. E ele faleceu por conta disso. Não vale a pena esse negócio de bomba, atrapalha em tudo. Eu fiquei sabendo que, além de inchar o coração, te causar problemas no coração, faz com que certas coisas atrofiem. Estão entendendo? O maçarico atrofia. Olha que merda. Você ainda ficar com um corpo grande e o negócio cada vez mais pequeno. Aí, meu amigo, é furada. Não vale a pena. E sem contar que pode morrer, né? É outra coisa ruim também. As últimas informações que eu soube dessa mulher aí, que ela tá toda destruída, toda errada, cheia de filho, ninguém tá com ela, vive numa pobreza, vive até numa favela, é uma tortura. Que vida maravilhosa que essa mulher arrumou. Mas eu nem sei se a vida seria tão boa também se ela não tivesse traído e ficado com o cara. Porque o cara morreu, não é? Infartou. De qualquer forma, eu acho que ela seguiria a vida dela no caminho mesmo que ela curte. Estão entendendo o que eu estou falando? Então essas coisas, essas atitudes, eu acho muita maldade. Você querer vingança, digamos assim, a mulher foi pega traindo e não quer separar e fala pro amante bater no marido. Olha que absurdo. Igual o absurdo do relato, onde ela queria ficar com o dinheiro do marido e finalizar ele para ficar com tudo. E aproveitar a vida com o amante. Isso aí, cara, eu acho muito cruel. Eu acho muito cruel. E pelo que eu vejo, o castigo que essas pessoas que fazem isso recebem é justo. Eu imagino que é muito justo. Porque eu não acredito, gente, que tem pessoa que acha que isso é certo. De você fazer esse tipo de coisa. Eu acho que quando você está com alguém que você não gosta mais, é melhor você separar. Segue sua vida, deixa a pessoa seguir a vida dela. E cada um vai para o seu lado. Cada um que siga a sua vida. Não precisa você trair, armar a morte da outra pessoa, querer se vingar. Não precisa de nada disso. A vida se encarrega de tudo isso. Tudo que a gente faz e que as pessoas fazem, a vida se encarrega de tudo isso. É a vida que vai cobrar. Eu chamo de karma. Tem gente que chama de castigo divino. Não importa. A punição vai vir. E o dia que vier, lascou com farofa. É para todo mundo isso. Não tem ninguém com tratamento diferenciado, não. É todo mundo. Estamos todos no mesmo barco. Você querendo ou não. O certo e o conselho que eu daria é que você tente fazer sempre o que é certo. Se não gosta mais, separe. Se você não gosta de uma pessoa, não dê esperanças para essa pessoa. Não maltrate o coração de pessoas que te amam. Você não deve causar sofrimento em outras pessoas, porque isso vai retornar para você, de uma forma ou de outra. Você acreditando ou não. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!